Tem Eu não terminei ainda não, Pro. Ó, gente, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Vamos aí começar, tá? Na questão 1, tem assim, leia um trecho do livro Diário ao Contrário. Aí vocês já viram que aqui tem muitas palavras em destaque, expressões que na realidade vão ser advérbios e locuções adverbiais. Aí tem aqui, ó, na letra A, leia o texto omitindo os termos em destaque. O que você notou de diferente no texto ao omitir esses termos? Ou seja, perdeu o sentido ou então perdeu os detalhes? O que é que vocês responderam nessa aí? Eu coloquei que o dia dela ou dele não foi nada legal. Ó, presta atenção, gente, ó. Na questão aqui, ó, na realidade, as informações foram omitidas, então ficou meio o texto que perdeu alguns detalhes, né, da história. Então, vai ser mais ou menos assim. Então, ó, tem assim, o texto ficou sem informações a respeito de quando, onde e como aconteceram os fatos. Assim, não é para perder o sentido, mas vai perder essas informações que vão dizer a respeito de onde, como aconteceu e quando aconteceram os fatos, as ações. Essa aí vai ser a resposta, viu? Vocês vão estar corrigindo. Na questão, na letra B aqui dessa questão, tem assim, ó. O termo destacado em hoje deu tudo errado se refere a qual palavra da frase? Ó, se refere ao verbo, gente. Ó, então que verbo é esse que está aqui, gente? Vai ser a forma verbal deu, né? Para indicar o tempo de quando deu errado, né? Então, vai se referir a essa forma verbal deu e vai expressar a ideia do tempo de quando foi que deram as coisas erradas. Vocês vão estar aí corrigindo, ok? Na letra C, tem na frase, pois foi exatamente assim. A função da palavra destacada é indicar. Esse exatamente expressa o momento em que aconteceu ou o modo como aconteceu. O modo como aconteceu. O modo como aconteceu, né? Tem alguém ainda corrigindo a letra A lá de cima, gente? Instância que o termo destacado em cada uma expressa, né? Se é modo, intensidade, tempo ou negação. Aí, hoje deu tudo errado, expressa a ideia de que tempo, né? Tempo. Vocês marcaram, vocês escreveram aí, tempo. Avisaram na escola que hoje não haveria aula, não expressa o sentido de negação. Isso. Meu pai simplesmente não deixou. Simplesmente expressa a ideia de modo. E a última, eu estava muito afim de ir, muito expressa o sentido de intensidade. Ó, leia os pares de frases a seguir. Meu pai simplesmente não deixou, minhas tias simplesmente não deixaram. Vocês estão vendo que simplesmente é um advérbio aqui que ele não sofreu mudança quando o substantivo que acompanha está no singular ou no plural. E o outro também da mesma forma, né? Eu estava muito afim de ir, nós estávamos muito afim de ir. Então, o advérbio muito também não sofreu alteração porque o substantivo que acompanha está no singular ou no plural. Nem também de gênero não passou de masculino para feminino, feminino para masculino, não mudou. Aí tem assim, o que você pode notar quantas palavras em destaque em cada um dos pares de frases? Eu botei que em cada uma das frases existe uma frase negativa e uma frase positiva. Ó, gente, Posso colocar o que eu botei, Pro? pode. Eu coloquei que o advérbio nunca muda, independente de como ele está sendo usado. E mesmo outras palavras mudando. Isso. Ó, gente, aí é como a Júlia respondeu, gente. O advérbio, ele é uma palavra que não sofre alteração nem na questão do gênero e nem do número, né? Gênero ser passar do masculino para o feminino, feminino para o masculino. E nem número não vai passar de singular a plural. Eles não mudam. Então, essa aí é a resposta. Então, tem assim, ó. Que embora outras palavras tenham sido flexionadas, né? Ou seja, passado, singular para o plural, masculino, feminino. As palavras em destaque, no caso, que são os advérbios, não sofreram alteração, certo? Aí na letra B temos assim, ó. As palavras em destaque acima são variáveis ou invariáveis? Essas palavras, simplesmente muito, elas são variáveis ou
elas são, gente, invariáveis, ou seja, elas não mudam, né? Elas são invariáveis, ok? Quando terminar aí, nós vamos para a página 78, agora corrigir. Lê o título das capas dos livros a seguir, identifique os advérbios e as locuções adverbiais de cada um deles e indique as circunstâncias que eles expressam. Olha só, também, gente, aqui a gente vai ter, depois dos 15, quando tudo começou a mudar, ó, aqui, gente, vai ter mais de um, no primeiro título vai ter mais de um para classificar. No segundo título também vai ser 2. E no terceiro vai ter uma locução adverbial, que vocês vão estar destacando. Então, vamos aqui, a gente vai destacar, né, escrever e vai colocar a classificação. Aí tem aqui, ó, primeiro, gente, tem assim, ó, depois dos 15, né, que é tudo isso aí expressa o sentido de tempo. Então, depois do 15 é locução adverbial de tempo, que é o primeiro, né? Do primeiro título, né? A outra vai ser as duas palavras que estão, né? Sim e não. Sendo que sim é advérbio de afirmação e não é advérbio de sim é advérbio de afirmação e não advérbio de negação. E o outro, e tem talvez, gente, aqui no terceiro. Ah, tem ainda talvez que eu não tinha visto aqui ainda, ó, gente, desculpem, eu tô vendo agora. Tem esse talvez aqui também, ó. Sim, não, e ainda tem talvez. Talvez é advérbio de dúvida, né? Aqui vai estar advérbio de dúvida. E no terceiro livro vai estar assim, o mistério mora ao lado, vai ser ao lado, que é locução adverbial de lugar, certo? Vocês vão estar aí corrigindo. Na próxima, deixa eu só aqui tirar aqui um pouquinho de não mostrar a gente agora, para poder mostrar a tela toda. Na questão 2, gente, ela é pessoal. Né? Tem assim, cria outros títulos para os livros, trocando os advérbios e locuções adverbiais por outros, que indicam o mesmo tipo de circunstância. Era vocês pegarem e colocar o título mudando com outras palavras do advérbio, mas tinha que ter o mesmo sentido, a mesma circunstância, né? Por exemplo, eu disse para vocês que poderia colocar antes dos 20, por exemplo, né? Que também expressa a ideia de tempo, né? Aqui tem sugestão de respostas, né? Depois eu vou pedir, se alguém quiser ler. No primeiro tem antes dos 15, né? Ao invés de colocar depois, colocou antes dos 15. No segundo, que colocou sim, não e talvez, no lugar de sim, colocou certamente. Depois botou de jeito nenhum. E depois, quem sabe? Quem colocou aqui também, talvez, no lugar de dúvida, né? Provavelmente, possivelmente, né? Que é outro advérbio de dúvida, também estava certo. E a outra sugestão de resposta, o mistério mora aqui, né? Colocou no lugar de ao lado, que é uma locução adverbial de lugar, colocou aqui também, que expressa a ideia de lugar. Alguém aí colocou outra resposta para eu ver que está certo? Então, aqui, nessa correção da página 97 sobre os verbos, tem assim na letra B. Escreva o infinitivo das formas verbais destacadas no texto. Ó, então, antes da senhora começar a corrigir. A senhora só passou do 3, da questão 3. Ah, tá. Então, vamos fazer. A senhora corrigiu a página 96? A 96. Deixa eu só pausar aqui a gravação, gente, porque senão fica coisa que não tem nada. Então, tem assim, leia o trecho de um conto. Aí tem Maria Clara, né? E tem aqui destacado gatos e gatos nesse trecho aqui no segundo parágrafo. Aí tem assim, ó. A palavra gato foi empregada 2 vezes nesse trecho. O sentido é o mesmo nas duas ocorrências? Justifique sua resposta. Então, pode falar. Não. A primeira palavra gato representa os cantores. E a segunda palavra gato representa do animal gato mesmo. Isso, gente. Então, ó, quando fala assim, ó, os caras chamam eles de gatos, tá dizendo, né, no sentido figurado, né, no sentido de que acham os cantores bonitos. E na segunda ocorrência, tá falando do animal mesmo, que é o gato, certo? Igual aí a colega falou. Então, ó, não é o mesmo sentido. Na primeira vez, ela apresenta o sentido figurado, indicando que as meninas acharam os cantores bonitos. E na segunda vez, ela é empregada para se referir ao sentido próprio da palavra, ou seja, o animal. Né? Vocês vão estar corrigindo aí. Na letra C, tem assim, qual a relação do animal gato com o sentido figurado que é atribuído a essa palavra? Né? Porque
vai falar Eu que... botei que as meninas acham os cantores bonitos. Ó, gente, quando fala assim é porque o gato, ele é um animal, de uma certa forma, elegante e charmoso. Então, vai atribuir essa característica de gato a pessoas que são bonitas, né? Vai atribuir essa característica. Então, aqui, ó, gente, tá escrito. O gato é um animal bonito, formoso. Portanto, dizer que alguém é um gato ou uma gata seria o mesmo que atribuir essas características